da catequese na família, Sim. em casa, né? Nós falamos que a igreja, a família é uma igreja doméstica. E para ela ser essa igreja doméstica, ela tem que ter essa catequese em casa. Porque é começando ali, desde pequenininho, a criança, é que ela vai assim já participando, né, do que é uma vida na fé, na oração, o que é Deus, por que Deus, né? E aí vai vivendo isso daí, a criança já vai trazendo isso dentro dela, que nós falamos a sementinha, né? Sim. A sementinha que vai sendo plantada. Porque nós sabemos que a criança, quando ela chega numa idade, muito hoje nesses dias, né, por esse mundo, igual a gente comenta constantemente, as mudanças que são muito, muito radical. E são muito visíveis, né? Muito. Então, eles já ficam com um pouco de dificuldade para poder participar das coisas mesmo, de oração, das missas, da igreja, assim. Eles acham, às vezes, um pouco meio passado, né? Porque o jovem às vezes pensa, nem todos, mas tem isso daí numa grande maioria. E essa catequese dentro de casa, Fernanda, faz muito a diferença na vida da pessoa. Porque se você também vamos dizer assim, somos pais e mães que não damos valor a isso, não queremos saber de ensinar o filho a rezar nada. A criança vem para a catequese, ela não sabe nem o que ela veio fazer, né? De repente não tem nada de entendimento sobre isso. Isso daí não vai criando esse vínculo dessa vida de fé, dessa vida com Deus. Então nós precisamos ver o porquê, gente, nós deixamos de fazer isso. É muito necessário. Nós temos que entender que a vida com Deus, a vida na oração, a vida na busca da palavra, não é uma coisa qualquer, é necessário, é fundamental. Não podemos deixar isso de lado como se isso fosse, se eu quero eu faço, se eu não quero também não preciso. Não, gente, todos os momentos da nossa vida, Fernanda, a gente sabe disso, que vem uma cobrança e é por esse lado. Sim. Porque às vezes a gente vê tantas pessoas chegam, reza para mim, reza para mim. Olha, sim, a gente reza com muito amor, ajuda, quanto mais oração, melhor. Mas, gente, nós precisamos ter a nossa vida de oração. Quando nós precisamos de uma ajuda, vamos sim pedir, né, para que as pessoas ajudem nós na oração, para aumentar, para ter, né, aquele fervor. Mas nós temos que ter a vida de oração. Nós não podemos esperar só que os outros, na hora das lutas, da dificuldade, venham rezar por nós. Com certeza. Ô, ministra Neide, hoje se fala muito que as famílias estão terceirizando aí a educação dos seus filhos, né? Que dentro de casa, deixa aqui, deixa lá, quem tá lá fora que resolva, não é verdade? Bem isso. A gente tá vendo isso mesmo. Então é muito necessário, porque eu vejo pela minha netinha, você vai ensinar a rezar? Ela aprendeu, nossa, ela aprendeu a rezar, é uma gracinha. Toda noite antes de dormir a gente faz a oração para dormir. Só que você percebe que não é uma coisa que tem assim, que chama atenção, que atrai mesmo. Eles têm mais uma inclinação para, principalmente para o celular. Ali, se deixar, eles ficam 24 horas, não tem fome, não tem sono, não querem brincar. Eles esquecem do mundo. Então, gente, é uma fixação muito grande que vira um vício e perigoso. E a questão da oração, às vezes, se o pai e a mãe já não têm esse costume, já não têm esse hábito, essa vida de oração, fica muito a desejar. E depois, quem que faz essas crianças a buscar, a ter gosto pela a oração, por Deus, pelas coisas? Então, quando a gente era pequeno, Fernanda, né, Sandra, tudo que a gente fazia, nossos pais, as pessoas falavam assim, olha, o Papai do Céu não gosta que faz isso está errado, é pecado, não pode fazer isso. Era uma forma que eles falavam, o Papai do Céu chora. Então, você sempre tinha um ponto de referência que o erro não era bom, não era agradável, que Deus não gostava daquilo, né? Então, você já ia convivendo, buscando mesmo nesse lado. Hoje, meu Pai eterno, eu vejo assim, o que a gente faz? A maioria das pessoas
grita a Deus na hora das coisas situação erradas. Difícil. Mas assim, grita o nome de Deus ainda, como se fosse uma coisa assim, ele tem que socorrer. É uma coisa muito fora do que é a realidade da fé, né? Nós chamamos, assim, nos momentos difíceis, até em coisas bem erradas, a gente chama pelo nome de Deus, mas por chamar, não que é um costume daquilo, né? Então, olha, é necessário pai, mãe, vó, tios, né? Ensine a criança a ter esse lado amoroso pela fé. Ensina o que é a oração. Comece a falar o que é a bondade de Deus, como nós precisamos de Deus, para que a criança já vá trabalhando isso dentro dela, que ela vá, sim, sentindo isso. Isso na vida dela vai ser muito importante. É a melhor herança, com certeza, Fernanda e Sandra. A melhor herança que um pai e uma mãe deixa para o filho é realmente a bênção de Deus, é o ensinamento para ele se valer nos momentos da vida dele. Não é os bens materiais. Quanta enganação às vezes a gente tem, né? A gente precisa da vida com Deus. Então, os pais precisam ter esse tempo de poder, pelo menos à noite, na hora que vai dormir, vamos rezar uma Ave Maria, ensina a criança a rezar, fala um pouquinho do amor de Nossa Senhora, fala um pouquinho do valor, do que é o anjo da guarda. Gente, o anjo da guarda é algo muito profundo na vida da gente. Deus deixou para cada um de nós um anjo para acompanhar nós nessa vida terrena, para poder estar ali do nosso lado. Isso não é uma invenção, não. É uma realidade. Os anjos fazem parte do nosso mundo. E às vezes as pessoas nem sabem que existe esse anjo da guarda. E como é necessário rezar para esse anjo da guarda, conversar com ele, pedir o seu socorro, o seu auxílio. É muito necessário rezar com a criança e falar do anjo da guarda dela e também pedir para que esse anjo acompanhe, para que esse anjo ajude, que tire dos perigos, que tire das armadilhas, das ciladas. Então nós temos muitos meios para a gente ter uma vida protegida, sim, livrada. E está faltando o quê? Está faltando a ação, né? Está faltando a ação. A vida corrida, ou porque uma pessoa que já foi criada de uma forma assim bem vulnerável na oração, na fé, ela não vai ter aquele apego, aquele costume para passar para o seu filho. Então ela vai ser menos ainda do que ela já foi criada. E vai chegando então que chega naquela parte do ateísmo. A pessoa não crê. Não, deixa de simplesmente, né? Sim. E isso não pode. Nós hoje estamos gritando. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. A palavra de Deus não é morta. A palavra de Deus, ela tem um poder eficaz tão grande, que ela nos ajude a superar tudo que a gente precisa. E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Não sabe disso. Não tem, assim, esse apego, não busca. Então nós estamos aí, olha, todo pulmão para dizer, precisa da vida de oração, precisa da vida de fé. A criança precisa ser criada num ambiente que ela tem que saber ali, já entender o que é a vida na oração. Por que a oração na nossa vida? Por que a palavra de Deus na nossa vida? Por que a Santa Missa? Tem que ter esse ensinamento. Porque quando chega aqui, às vezes, na catequese, chegam assim já meio grandinho, né? E já levam muitas vezes na brincadeira, acabam nem pondo isso muito na cabeça. Nem põe, nem adere tudo isso. Mas quando você traz desde pequenininho, colocando, ele já vai, um dia ele vai saber. A hora que ele precisar, ele vai saber. Ah, minha mãe, meu pai, minha avó falava da oração, né, do que é a vida de fé. Então, você não se sente sozinho. Não se sente sozinho.
Com certeza. Ô, ministra Neide, essa questão que você falou da questão de conversar aí com a criança é muito importante. No início da pandemia, né, vou dar aqui um exemplo meu, nós temos a Cecília, né? No início da pandemia a gente teve que se adequar, né, aqui na paróquia de todas as maneiras para poder estar levando a Santa Missa, né, para os nossos queridos ouvintes através do rádio, através do Facebook, né, e dos diversos meios de comunicação. Eu me recordo que nessa época o Cristiano, meu esposo, precisou, né, tá muito fora de casa, participando, indo até a igreja, né? E às vezes a Cecília não entendia por que tanto meu pai precisa estar na igreja, né? Olha aí. E é assim, ela já estava vendo pelo lado negativo. Isso é questão da gente explicar na maneira da criança, né? Porque se você for falar de repente a maneira que eles não vão entender, não vão entender, mas assim a gente precisa realmente muito, porque as crianças, gente, são muito inteligentes. Eles entendem, você pode ter certeza, mas se você deixa, se eu tivesse deixado hoje, pode ser que ela estaria entendendo de uma maneira como se fosse algo negativo. Ah, meu pai nunca está em casa porque ele está na igreja, porque ele está ajudando outras pessoas, né? Na questão do reino de Deus. Então isso para os pais é muito importante, gente, a gente levar verdadeiramente, né, essa conversa assim para o seu filho realmente, não é verdade, ministra Neide? Sim, falar na linguagem da criança, mas ela precisa estar entendendo, como você falou, eles entendem. Eles precisam estar entendendo o porquê de tudo isso. E olha, eu falo, é uma falha muito grande e é pecado. Para mim, isso é um pecado, você não evangelizar o seu filho. É necessário evangelizar, mas não precisa fazer uma coisa assim forçada. Nossa, não é assim. Não é uma obrigação, não, né? A gente até comentou isso aqui esses dias. É um gesto amoroso. Sim. Porque Deus é amor, tudo que é de Deus é amor, nós não podemos mostrar um lado que, igual você está falando, um lado negativo, que ele acha que aquilo ali é uma coisa assim imposta e você precisa. Não, é no lado amoroso. Sim. Colocando, ensinando, fazendo ele sentir gosto, né, de tudo isso, para que lá na frente ele seja uma pessoa que vá buscar também. E é necessário, gente. Porque, com certeza. Olha, não existe. É o primeiro da nossa vida. É isso. O pai e a mãe que não tem esse amor de ensinar, de falar das coisas de Deus, ele está perdendo muito. Pode dar uma ótima escola, pode dar um ótimo estudo, pode fazer o filho ser aquela, mas essa parte não estiver acompanhando, é muita falta na vida da pessoa.